tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo, já estamos online? Já estamos online, estamos aqui com Opa. 50 pessoas de todo o Brasil, né? Agradecer a todos aí por estar aqui, né? Por prestigiar esse nosso evento e que possamos fazer aí uma hora agradável aí para conhecer um pouco mais desse mercado do terceiro setor, né? E quais são as oportunidades para as empresas e os profissionais contábeis. Bom, Monello, eu queria que você, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho sobre você, e aí a gente já conversa. Legal, então mais uma vez uma ótima tarde a todos vocês aí, a equipe Conferir que me fez esse convite maravilhoso, amigo Maurício e todos os demais sócios aí, todos parceiraços, alegria de estar aqui, cada um de vocês que estão dedicando esse tempinho para ouvir falar sobre o terceiro setor. Eu sou Ricardo Monello, sou contador, advogado e atuando hoje na área de consultoria e também auditoria para as entidades do terceiro setor, que a gente já vai falar mais um pouco quem são elas. E eu venho de uma família de profissionais da contabilidade e do direito que há 54 anos vem atuando, orientando, desde as igrejas, que são as precursoras do terceiro setor no Brasil, até as demais entidades que hoje compõem. E é interessante, Maurício, porque cada vez mais a gente percebe o olhar... Claro, a pandemia contribuiu, mas o olhar da sociedade civil organizada, das empresas, nesse mix do terceiro setor, e algo que a gente vai conversar um pouquinho agora também além do terceiro setor, são os negócios sociais. Então, e aí eu atuo também voluntariamente nas nossas entidades, a própria FENACON, o SESCOM São Paulo, o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, a Frente Parlamentar em Defesa das OSCs. Então, tem aí um trabalho profissional, mas também voluntariado. O Maurício também, por muitos anos nas entidades, sabe, né? Nós, ao mesmo tempo que queremos trabalhar, empreender, também queremos construir um ambiente do ponto de vista orgânico melhor. E aí que os profissionais da contabilidade, da assessoria, têm enxergado as oportunidades também nessa área. Perfeito, Monello. Monello atualmente é diretor jurídico, né, da FENACON, né, que é a Isso. Federação Nacional das Entidades Contábeis, né, e vem fazendo um trabalho maravilhoso à frente da FENACON, junto com nosso amigo Sérgio Aprovato Machado. Mas, Monello, explica aqui para a gente o que é o terceiro setor, né? Qual o tamanho desse mercado para os profissionais contábeis? Bom, o terceiro setor, de modo geral, as pessoas usam o termo ONGs, né? ONGs, que hoje a terminologia correta é OSC, Organização da Sociedade Civil. O terceiro setor brasileiro, ele é o terceiro maior do mundo, olha a importância. E com um PIB representativo, quantitativamente falando, o terceiro setor é o conjunto das instituições sem fins lucrativos. Então, nós que somos da contabilidade, você que está na empresa de contabilidade, quando eu falo instituições sem fins lucrativos. Então, todas aquelas, obviamente, que são imunes ou isentas e que vão de vários nichos, que a gente também vai falar aqui. Hoje, o Brasil tem nesse mercado mais de 800 mil organizações. Então, só esse cenário, né, nós falarmos assim, 800 mil organizações que são prestadores de serviços, serviços de educação, saúde, assistência, cultura, meio ambiente, associação de amigos, sindicatos, entidades de bairro. Então, o nível, assim como no setor corporativo, que a gente tem as microempresas, ou até as gigantes, né, as grandes empresas, o terceiro setor também tem essa característica. Então, é um conjunto de entidades sem fins lucrativos que nós temos em todo o Brasil. E você falou no final da tua pergunta desse espaço para o profissional da contabilidade.
E o que não é diferente para quem nos ouve, da mesma forma como o contador, ele é o grande assessor, grande conselheiro, o braço direito da maioria dos empresários, e não só pequenos empresários, grandes empresas, o terceiro setor é igual. Então, o campo do terceiro setor para o empresário, ele tanto existe para o registro, a escrituração, como para toda a parte de consultoria. E aí que eu digo que contabilidade, tecnologia e todas as consultorias, processos, gestão, negócio, aquilo que o contador já faz para o seu cliente no dia a dia, com as ferramentas, obviamente, que por sorte nós temos hoje, ela também vai para esse mercado gigante do terceiro setor. E olha, vou dar um exemplo, Maurício, como o mercado está em ascensão. Primeiro, a pandemia fez um sentimento de voluntariado, de colaboração de gente do mundo inteiro. Então, várias pessoas se mobilizaram e o terceiro setor tem essa característica de mobilização para diversas ações, desde simples doações a questões na área da saúde, do saneamento, de suplementos alimentares, médicos, saneamento, água, entrega de mantimentos e também da educação. A educação se reinventou. E nós saímos da década de 80 para 90 com menos de 100 mil organizações. Hoje, em 2020, o Brasil, então, passa de 800 mil organizações e estima-se que vai passar de 1 milhão nos próximos 5 anos. Então, ou seja, é um segmento gigantesco que precisa. E eu vou falar mais para frente por que o contador é tão importante para essas entidades. Perfeito. E hoje, por exemplo, você é sócio da Monelo Contadores, né? E da Audisa, né? Não, eu sou sócio da Monelo Advogados. Monelo Advogados. E do Grupo Audisa. Eu tenho minha formação jurídica e contábil, atuando na Audisa como auditoria e consultoria, com foco em igrejas, escolas, hospitais, as entidades de modo geral, e a Monelo Advogados, a parte de planejamento, estruturação jurídica. Aliás, sabe que essa pergunta também despertou uma outra dica, que os contadores são fundamentais. O terceiro setor, no cenário global e no Brasil não é diferente, tem passado por reestruturações societárias profundas. Então, tanto na Monelo Advogados quanto na Audisa, nós temos acompanhado muito isso, que depende também do profissional da contabilidade. A Monelo Contadores é do meu irmão Marcelo. Certo. Não, perfeito. Mas, assim, a pergunta que eu iria fazer óbvio que você é do grupo familiar, né? A Monelo Contadores, Monelo Advogados, Monelo Audisa, né? Tem também o Justus, que é o programa que vocês têm. E dentre todos os serviços que o grupo todo familiar presta, qual aquele que você destaca que hoje o contador ele poderia prestar para essas 800 mil entidades? Qual aquela que seria mais relevante na sua visão? É assim, para se entender como a contabilidade é essencial para o terceiro setor, nenhuma entidade sobrevive sem contabilidade. Talvez alguma empresa tenha a falsa impressão que ela pode sobreviver sem contabilidade. No terceiro setor, nem a microorganização, vou falar aquela que fatura R$5.000 por mês, ela vive. Por quê? Ela precisa, por lei, ter escrituração contábil. Então, o serviço do registro contábil, escrituração contábil, a escrituração dos livros, né, uma linguagem um pouco mais antiga, ela é o ponto central. Por quê? Da escrituração, que vai depender da entidade ter imunidade ou isenção tributária, captar recursos, prestar contas, fazer parceria. O terceiro setor, diferente do que eu falo do setor corporativo, empresarial, que é o segundo setor, ele não consegue passar um mês sem ter a informação contábil, porque ele tem que entregar para o associado, para uma prefeitura, para um doador.
Então, os serviços contábeis, eles são, assim, eu digo, aquilo que qualquer porte precisa. Aí nós temos os outros serviços que o escritório de contabilidade pode ajudar e muito, que é a elaboração das folhas, a escrituração, os livros, né, os módulos do e-social, os módulos do SPED e tudo. Um outro ponto, veja, ao exemplo que nós estamos vivenciando agora. Há um ano atrás, as escolas fecharam os preços para 2020. Ninguém imaginava, óbvio, né, que passaríamos em 2020 essa situação. Ao contrário do que muitos pais, eu tenho filho em escola também, além de atender centenas de escolas, muitas vezes as pessoas pensam, baixou o custo da escola. É o que aconteceu. No começo da pandemia, algumas escolas, para não perder aluno, começaram a dar desconto. Isso começou a dar um problema de arrecadação orçamentário considerável. O que acontece agora? Né? Nesse ensaio, e o Brasil, cada estado, cada cidade tem uma diferença nessa retomada das aulas e está gerando uma polêmica muito grande, as escolas estão tendo que se adaptar em termos de estrutura, investimento, que nada disso foi dimensionado. Então, o que eu chamo a atenção? Toda a prestação de serviço, saúde, educação, assistência, o que quer que seja, precisa de planilha de preço, formação de preço. Quem faz isso melhor? É o contador. E agora, para calcular até onde ele pode, até onde o cliente pode investir, ou ele deve investir, onde ele vai tirar de ativos para poder fazer rodar a operação, vai precisar de uma assessoria financeira. Aí a gente fala uma outra questão que eu estou vendo acontecer muito forte. É o quanto os contadores estão sendo essenciais na transformação digital da gestão dessas entidades. E aí, sistemas de gestão, como o Justus, o Auditus, o OMI, SCI, Conferir, ou do nosso querido amigo Arnaldo, tá? A gente fala do amigo, né, da família, como é que chama? O G-Click. G-Click. Tudo aquilo que se faz para as empresas pode trazer para o terceiro setor. E aí eu estou vendo também, Maurício, muitos profissionais da contabilidade que se antecipam ganhando, monetizando com essas consultorias. Vou te dar um exemplo de 2015, mais ou menos. Você lembra quando saiu aquela confusão toda da resolução do COAF? Sim. Aquilo também alcançou os contadores que também atendem o terceiro setor. Porque, diga-se de passagem, no rastro ou na rastreabilidade da lavagem de dinheiro no Brasil, também se descobriu que até a igreja se utiliza para lavar dinheiro no Brasil. Claro que é uma minoria, mas isso também utiliza. O que aconteceu? Empresários de contabilidade que sacaram ali, que começaram a implantar políticas de controle, automatização de processos, controle de processos, gestão, mapeamento, análise de risco, que já faziam isso para alguns clientes, começaram a vender isso para essas redes, que também o terceiro setor tem redes de educação, saúde, essas áreas todas, e começaram a ganhar. Então, tem um espaço muito grande. Os subprodutos do escritório de contabilidade, que muitas vezes alguém busca o contador para resolver a questão tributária, né? Para fazer o que a gente fala, todo o cálculo, todo o planejamento, todo o registro contábil. Esse é a porta de entrada também do terceiro setor. Na empresa, o cara vai pagar e quer pagar menos. No terceiro setor, ele não paga ou paga parcialmente, a gente pode conversar sobre isso, mas para não pagar, para ter esse benefício, o próprio Código Tributário Nacional diz, veja, tão importante isso, que seja imune ou seja isenção, ele diz lá, 3 incisos: aplicar no Brasil, aplicar nas suas finalidades e manter a escrituração contábil em dia, dentro das formalidades. Olha como a contabilidade é protagonista. Ou seja, sem contabilidade, você não sustenta uma entidade. E aí pode até perder a imunidade tributária, né? Que é o fundamental aí para as ONGs, né? A questão da imunidade é como o contador faz, né? O contador, quando ele faz um planejamento tributário para o seu cliente, para pagar o mínimo possível dentro da legalidade. Aliás, foi uma fala sua esses dias no Continews, né? Ou seja, é como você paga o menor.
menor carga tributária dentro da legalidade. No terceiro setor, também é isso, porque uma parte tem imunidade e uma parte tem isenção. Se ele perde uma dessas situações, além de retroagir e incidir, o que está acontecendo hoje perante a Receita Federal? Quando vem o processo de execução, isso recai sobre o dirigente. E muitas vezes precisa fazer uma perícia, um detalhamento contábil muito grande. Então, é a contabilidade o negócio. E ainda falando da contabilidade, na escrituração digital, hoje a Receita nas médias e grandes entidades, ela já chega como na empresa, ela já tem toda a informação, já tem todo o movimento. A entidade ela tem nota fiscal eletrônica, ela também tem as mesmas obrigações que a gente ouve aí falar para todos os outros setores. E assim, eu vejo que há grandes oportunidades, porque grande parte das entidades, elas não são organizadas, né? No que tange ter a documentação, todas as doações que recebe, de todas as saídas, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu sogro, ele é contador de um seminário, né? Seminário de padres. Formação. Né? De formação de padres, e aqui de São Paulo. E eu vejo que muitas vezes falta um controle um pouco melhor, que o contador ele pode implementar isso nessas entidades, e aí, obviamente, melhora toda essa parte que você falou de governança, de compliance, gestão de riscos, né? Que muitas vezes pode custar a imunidade tributária dessa entidade. Né? E a criminalização tributária dos dirigentes. Também. E aí, Maurição, eu pego um pouco da fala sua e da Cris esses dias lá no Conte News. Acho que há umas 2 semanas atrás, você apresentou uma planilha de gestão de riscos ali, lembra? Isso, sim. Se você pegar aquele seu conceito daquela planilha com os processos que a Cris também traz, você vai ver que o fato de não ter fins lucrativos e as entidades têm superávit, ela não distribui lucro. Ela simplesmente o tem para reaplicar nas atividades ou reinvestimento. Ela precisa toda essa rotina. Então, que nem você falou, às vezes o contador ele é até voluntário para fazer um serviço, só que ele assume responsabilidade. Então, quando você fala documentação, o primeiro controle interno está aí, na gestão da documentação. E aí nós temos desde o modelo físico tradicional aos modelos hoje online, né, de digitalização, com certificado digital, tudo isso daí que a gente já conhece. Então, precisa de um rigor maior. Vou te dar um exemplo. Como isso é sério no terceiro setor. De repente, uma entidade recebe R$10 mil de uma prefeitura para fazer um projeto X. E ela gasta R$100 para comprar, ela foi fazer a alimentação da creche. Ela gastou R$100 numa loja lá para comprar feijão e arroz. Se a empresa não consegue o documento fiscal, existe uma norma contábil que permite o contador, de certa forma, gerar. Ouvindo? Travou aqui, tá ouvindo? Travou. Agora voltou. Voltou. Então, a norma contábil permite que você pode até criar o documento para fins contábeis internamente. Então, o que um contador eventualmente fazia no passado? Ele até fazia uma declaração, alguma coisa, ele comprou na quitanda do seu Zé lá, por exemplo, o produto. No caso do terceiro setor, esse exemplo que eu dei de alguém que recebe uma verba pública, ela manda para a prefeitura, para a secretaria, e que eventualmente vai para o Tribunal de Contas. Aquela glosa pode significar, olha, vou devolver, aí tem que devolver esses R$100, ou seja, ela gastou dinheiro, aplicou o dinheiro da prefeitura, que a prefeitura deu, foi glosado, e ela vai ter que pôr do bolso dela porque ela apresentou um documento sem valor fiscal na rotina, nos moldes que os tribunais de contas exigem. Ou seja, eu estou dando um exemplo bobo, falei R$100, mas você imagina que nós temos entidades que recebem milhões, milhares de reais por mês ou por ano. Então, o documento é importante. Quando a gente fala de
doação, um outro detalhe contábil importante. As entidades do terceiro setor estão submetidas às normas do Conselho Federal de Contabilidade. Então, os princípios que se aplicam para as empresas são os mesmos para as entidades. Quando alguém doa, eu preciso ter o recibo, então eu preciso fornecer o recibo. Se a pessoa doou mais de 30 mil reais, isso acontece, em dinheiro vivo, eu tenho a DME, ou seja, Declaração de Movimentação em Espécie. Às vezes são detalhes que no dia a dia, se o contador não estiver conectado ali, ligado, isso vira multa, é o mesmo, passa batido. E às vezes aquilo, o cliente não informou que recebeu de um único doador, que foi em dinheiro, não ficou claro se foi cheque, se foi... Então, a conciliação também é importante. E as saídas? Então, um exemplo que eu dei aqui, imagina o seguinte, uma entidade tem um orçamento, ela gastou X mil reais para aplicar no projeto da prefeitura, mas ela também gastou outros R$1.000 para aplicar num outro projeto dela, que é com recursos próprios. Quando isso é contabilizado, a norma, que é a ITG 2002, junto com a TG 07, eu estou dando esses números, né? Que são normas específicas do terceiro setor, determina o quê? Olha, se a doação teve uma finalidade específica, tem que ter um registro contábil de um jeito. Se ela veio de recursos públicos, ela tem outra forma de contabilização, você tem que fazer aquela... tecnicamente não é o nome certo, falar compensação, né? Mas assim, você vai registrar em ativo e passivo, à medida que se consome isso daí, você vai fazendo receita, jogando para resultado. E isso tem que estar muito alinhado, ou seja, o que entrou, o que saiu, com o quê? Se é uma entidade subvencionada com recurso público, com o plano de trabalho, que aí é outro fator. Quem faz o plano de trabalho? O dirigente da entidade com o contador, que é o orçamento para o poder público. Porque isso tem que ser submetido antes a uma aprovação para depois ser liberado a verba, e depois você tem que prestar contas, né? De todos esses recursos, né? Você sabe que eu tive uma entidade há um tempo, ela apresentou um projeto e ela não queria perder a verba. E por isso que o contador é o cara que tem que estar lá. Porque o contador, ele vai fazer, ele não vai ter a emoção do negócio. Ele vai ver números. Essa é a nossa função. Você vai olhar, números não tem mágica. A gente vê algumas prefeituras aí, algumas mágicas, mas não é o caso aqui. Então, veja, olha o que aconteceu, que interessante. O cliente, ele quis fechar uma proposta, apresentou um projeto para captar o recurso. Quando captou o recurso, ele foi aprovado, foi selecionado, ficou feliz da vida. Recebeu ali quase 4 milhões de reais. Veja, não é uma verbazinha michuruca. Começou a gastar aquilo, não batia as rubricas do orçamento com o gasto que tinha. Tinha coisa que não... Por exemplo, ele dimensionou encargos sociais adequadamente, ele não considerou, eu vou mandar o funcionário embora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar, eu tenho custo. Quem é que paga essa conta? A entidade ou o poder público? Por exemplo, eu trabalhei na Lei 13.019 e colocamos ali, com o apoio da FENACOM, as despesas do contador, quando necessárias, são embutidas na prestação de contas para o governo. Aí veja o que aconteceu. Nem o custo do contador essa entidade colocou. Quando vocês... Imagina, e olha o que aconteceu. Ela teve que montar uma estrutura para desenvolver um projeto de mais de 4 milhões para desenvolver durante um ano. Então, cara, qualquer empresa, você sai imagina o seguinte, você sai de um faturamento de 10 milhões para quase 15, alguma coisa você vai ter que mexer na estrutura, na tecnologia, nas pessoas. Eles não consideraram tudo isso, não ouviram o contador. Resumindo a tua história, quando chegamos em agosto, mais ou menos, do ano, já tinha estourado a verba. E a entidade, ela chegou à conclusão que aquilo que era para ser uma bela de uma parceria foi um abacaxi. E ela se comprometeu, e ela tinha lá um monte de crianças que você não é um produto, você não despeja, devolve as crianças. Então, a questão orçamentária, atrelado à contabilidade, ao balancete, ao histórico de gastos, ao valor real que tem de encargos para exercer uma atividade, encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, tem que ser extremamente
bem dimensionado. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto bem importante, né? Porque as ONGs, elas têm que ter um caráter estritamente social, né? Então, se amanhã, por exemplo, chega um cliente seu ou mesmo uma pessoa e fala assim, olha, eu gostaria de abrir uma entidade, uma ONG e tal. O que são negócios sociais? Você pode dar alguns exemplos e qual é o embasamento legal que autoriza que um determinado serviço seja considerado negócio social ou não, né? Ótima pergunta, aliás, né? O terceiro setor são constituídos por entidades sem fins lucrativos, que são igrejas, associações e fundações. Então, são basicamente esses três modelos. Então, se ele não é, e tem essa característica de não distribuir lucro, aplica o resultado nas próprias finalidades. O negócio social, ele é um setor novo no Brasil, mas, assim, em expansão muito forte. Impulsionado principalmente pelo o boom das startups, das tecnologias. O que acontece? São negócios e não ONGs, que não necessariamente tem a ver com tecnologia, mas dificilmente você impacta muita gente sem o uso da tecnologia, que tem o foco de dar impacto social, ou seja, quer mexer alguma coisa, alguma nova tecnologia, por exemplo, na educação, no saneamento, na alimentação, que impacte muita gente. Então, eles têm uma aceleração, impacto muito forte e são constituídos como empresas. O Brasil ainda está em vias de construir um modelo híbrido, como tem alguns países já. O que é o modelo híbrido? A ONG ela não pode dar lucro para os seus dirigentes, ela pode remunerar, dentro de alguns padrões, o dirigente, o diretor. A empresa, imagina a seguinte situação, ou eu e você nos juntamos e vamos fazer algo para dar um impacto social numa comunidade carente na zona sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo. Então, montamos uma empresa que vai, sei lá, oferecer alguma tecnologia, alguma formação tal, para eles ali. Eu posso, enquanto empresa, ter lucros e voltar para o meu bolso. Quando nós montamos algo que é negócio de impacto social, contratualmente, o contrato social determina a estruturação de que parte ou boa parte daquilo seja para manter o projeto social. Então, sem deixar de eu ter meu lucro. Então, eu posso ser... E aí o que a gente vê nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, esses lugares, já um apelo muito jovens que querem que a gente fala, trabalhem com propósito, e isso eu acho que é uma coisa muito legal, porque antigamente nós éramos formados para trabalhar, ter emprego, permanecer no emprego, eventualmente comprar uma casa própria, ter essas coisas. A molecada hoje, molecada que eu quero dizer não é tão molecada, é 20, 30 anos, né? Já tem uma outra visão, ou seja, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, mas eu quero transformar a minha sociedade, causar impacto social positivo. Então, cria-se uma empresa muito jovem e isso eles aceleram muito forte. Então, o regime tributário é muito parecido com as empresas. Pode ser até o lucro presumido ou lucro real, diferente da ONG, que ela vai estar no regime de imunidade ou isenção tributária, dependendo, obviamente, da atividade. Mas ainda no Brasil não está aprovado, né? Esse modelo híbrido, né? Não. Hoje o que nós temos o Brasil ele é muito devagar na questão de incentivo fiscal para projetos. Veja a dificuldade, né? Vocês que estão nos assistindo são contadores. Às vezes um cliente quer doar, mas fala assim, pô, como é que ele aproveita essa doação? Ele não sabe como doar, a burocracia atrapalha, ele não sabe que ele pode deduzir quem é do lucro real, né? Estou me referindo. Ou, no caso, vai doar, ainda tem o imposto, né? O ITCD, o ITCMD. Então, o Brasil está muito atrasado no incentivo à política de doação, à cultura
de doação, como ele está atrasado nessa questão dos negócios sociais. Mas, por outro lado, é o que eu estou falando, o terceiro setor no Brasil tem 500 anos. Chegou com os jesuítas no descobrimento e com as Santas Casas em 1560. Olha o negócio. Você já prestava serviço nessa época para eles? Cara, eu acho que algum ancestral meu lá na Itália já atendia, né? Porque as igrejas sempre estiveram conosco, né? Mas você vê que interessante, Maurício. O terceiro setor brasileiro é o terceiro maior do mundo, né? Estatisticamente, em termos econômicos, ele é gigante, mas nem se compara com, por exemplo, os Estados Unidos. O terceiro setor americano é quase metade do PIB do Brasil. O negócio é uma coisa... É assim, você pega no Reino Unido, o terceiro setor mantém indústrias, laboratórios de medicamentos, é acionista de bancos, de redes de hotelaria. O terceiro setor brasileiro é muito forte em educação, cultura, saúde, alguns serviços, mas ainda está crescendo. Já os negócios sociais, que é um negócio que eu falo para você, vamos falar 10 anos, né? Talvez 10 anos que essa cultura já vem muito forte, principalmente pelos americanos, o Brasil já tem milhares de negócios sociais. E alguns deles estimulados por empresas. E aí está uma outra oportunidade. Você empresário contábil, você contador que presta assessoria para alguém que tem ideia de, eu quero fazer algo de impacto social, quero deixar um legado social. Tem contador estruturando fundação familiar, fundação empresarial, associações para prestar serviços e também, eu tive um caso recente, um grande empresário daqui de São Paulo, milionário porque trabalha, porque gera muito emprego, produz muito e paga muito tributo, merecidamente. Ele virou e falou, olha, meus filhos não querem trabalhar no meu negócio, eles querem desenvolver com a tecnologia e expertise que eles tiveram nas empresas da família, eles querem desenvolver alguma coisa, eles estão trazendo uma parceria de fora e querem desenvolver alguma coisa para melhorar a educação na escola pública. Olha que interessante. Então, o que nós estamos fazendo? Estruturando uma empresa. Alguns falam que isso seria um modelo de startup. Eu não quero me prender muito a esses conceitos. E eles estão trazendo, em parceria com universidades do Canadá, tecnologia para chegar em escolas públicas de extrema pobreza. Não é escola pública bacana, escola pública de extrema pobreza. E aí eles criaram o modelo, olha, a empresa vai investir, vai desenvolver tecnologia, gerar material, mas ela vai, óbvio, os meninos querem ganhar, mais da metade dos lucros vai ser reinvestido. Mas uma parte disso vai ser investimento e outra parte é deles. E, então, veja, é um universo grande para as empresas de contabilidade. Outra coisa que é interessante, vocês vão se lembrar quando pegou fogo naquele museu o do Rio de Janeiro, né? E foi logo na sequência também do incêndio na Catedral de Notre-Dame, na França. Qual foi a diferença? Lá na França, eles já tinham uma legislação que permitiu, em questão de meses, dias ou meses, criar um fundo para poder recuperar. Resumindo a história, ganharam muito dinheiro, sobrando tanto dinheiro que eles vão restaurar outros negócios. O do Rio de Janeiro não tinha lei no Brasil. Aquilo motivou a criação do que a gente chamou de Lei dos Fundos Patrimoniais. O que precisa? É criar um fundo para você dar bolsas de estudos. Então, por exemplo, a Ambev, que tem a fundação do Lehman, ele tem um fundo que é dos modelos de Harvard, MIT, nós estivemos lá, inclusive, né? Stanford também, você esteve junto. Aquilo hoje, no Brasil, funciona no modelo de fundo. Então, ele faz a doação, aquilo tem todo um acompanhamento do patrimônio, da viabilidade, do orçamento, aquilo gera rendimentos que vão gerando bolsas. Então, esse é outro nicho que o Brasil também vai crescer muito rapidamente, ou seja, aqueles que têm dinheiro criarem fundos patrimoniais,
eu tenho um caso agora que eu estou acompanhando de estrangeiros que moram no Brasil, estão criando uma entidade para criar um fundo para educação de manejo sustentável em reservas indígenas. Então, e eu estou te falando assim, eles vão pôr 50 milhões de dólares em 5 anos. Não é que os caras vão pôr 200 mil reais, 300 mil reais. Você não faz nada disso sem orçamento, sem estatuto, sem escrituração contábil, sem as remessas de recursos. Toda essa burocracia que você vive no dia a dia no escritório de contabilidade também tem espaço nesse setor. Agora, essa diferença do mercado norte-americano para o mercado brasileiro também não está um pouquinho sobre a taxação das grandes fortunas lá nos Estados Unidos? Porque, por exemplo, se eles aplicam numa fundação, numa associação, numa entidade, eles não são taxados, né? Porque lá nos Estados Unidos, 1/3, quando a pessoa morre, 1/3 fica para o governo, né? Então, seria mais ou menos isso, né? O americano ele tem, sim, como planejamento sucessório, a constituição dessas fundações. E tem muito essa questão dos fundos, e isso, de fato, é bem expressivo e boa parte desse montante. Muito bem lembrado. Mas lá há uma cultura diferente em relação à riqueza. Assim, o cara fica rico, primeiro que ele não tem vergonha de falar que ele é rico, né? E não tem medo. Aqui a gente fica preocupado, assim, desde o parente pedir alguma coisa, a sair na rua a ser assaltado. Então, tudo é outra questão cultural, que também tem até outras nuances que influenciaram. Mas a taxação aqui no Brasil também está aumentando, também vai acontecendo. E tem gente hoje que faz da questão terceiro setor como também planejamento, por exemplo, nas áreas de educação e saúde. Porque educação e saúde tem imunidade tributária. Então, hoje a gente tem visto grandes grupos de educação, universidades, e quando eu falo grandes grupos, são grandes mesmo, porque são universidades que faturam 700 milhões, 1 bilhão, 1 bilhão e 200, ou seja, não estou falando de coisas, volto a falar, não estou falando de coisas inexpressivas. Então, onde você põe toda a operação de educação numa associação e o patrimônio da família, porque muitas faculdades hoje ainda são de famílias, como hospitais, algumas, e aí o patrimônio fica numa empresa ou numa holding que ela gerencia e loca, eventualmente, para essas ONGs de educação e saúde. Então, muitas vezes, no Brasil, a gente tem visto esse movimento de também usar como planejamento tributário. E eu te falo, dentro da lei. Tem algumas coisas aí que são mais complexas, não merece muita credibilidade, mas é possível, sim, planejamento dessa forma. Desde que haja o negócio de fato social, né? Então, também não adianta mascarar uma situação, né? Porque Isso. lá na frente isso pode gerar um passivo muito grande, né? Não só para o diretor, né? O beneficiário da entidade, bem como também para o contador, né? Ele responde solidariamente, né? E até como no aspecto criminal, como eu te falei, sim. Os débitos tributários hoje não são raras às vezes que envolvem o contador. Ele não tomou cuidado, a entidade está devendo, está com uma autuação fiscal lá, uma cobrança, não é difícil. Aliás, o próprio cliente muitas vezes fala que a culpa é do contador. Sim. Olha, ele entregou na mão do contador. Eu tenho história de contabilidade. Por isso que o contador, aquela é sua planilha novamente que eu falo. Então, se você puder falar depois da sua planilha lá, que é uma planilha de gestão de risco. Gestão de risco. Então, mas isso aquilo que você nas falou. entidades também, do pessoal culpar o contador? Pensei que era só no mundo das empresas. Corporativo. Não. Pelo contrário, porque eu falo, as empresas, o problema demora mais para acontecer. Por quê? Porque a fiscalização, por mais que o Brasil tenha avançado muito na inteligência fiscal, ainda tem um delay. Eu não conheço nenhum empresário
que mensalmente ele vai levar o balanço e cópia de documento na Receita Federal, por exemplo. Não conheço. Ele entrega o que pede. Agora, a entidade, ela não tem escolha. A maioria das vezes, mês a mês, ela bate o ponto, né? A expressão é essa, entrega ali, ela abre as portas da sua contabilidade. E o que a gente também tem visto, o contador tem se lascado por conta de fiscalização, por conta de autuações do próprio CRC. Essas entidades têm publicação de balanço. E eu já vi um caso, né? Naquelas associações lá, o cara não concorda com a diretoria atual, que isso também existe. Aí ele pega o balanço e fala, pô, esse balanço aqui não está certo. Aí começa a questionar. Aí o que a gente nós já tivemos caso? O contador ele é representado junto ao Conselho Regional porque ele não cumpre os princípios e as normas para aquela entidade. Resumindo a história, ele pode ser apenado, e as penas do CRC podem ser drásticas para o contador, ele pode perder o cliente, aquela escrituração contábil problemática pode levar o cliente a ter problema, inclusive tributário, e vai sobrar para quem? Para o contador. Sim. Então, não se fala muito, mas o contador no terceiro setor, eu diria, ele tem costas largas também. Por isso que ele precisa ter contrato, ter controle, ter tecnologia e ter cláusulas no seu contrato que limitem essa responsabilidade além do próprio seguro. Sim. A gente sabe, o seguro né? hoje em dia é fundamental, né? Para qualquer... se você presta serviço para uma multinacional ou até uma MEI, né? O seguro é fundamental. Hoje, sem seguro, a nossa atividade, a atividade do contador é muito arriscada. Agora, essas entidades, elas têm um tratamento tributário diferenciado, né? São imunes, né? E como nós conseguimos ter acesso a esse regime tributário de imunidade ou de isenção e como o contador ele pode atuar nesse processo? Olha, ele o cara fundamental nesse processo. Eu vou dizer aqui, porque assim, o direito tributário é complexo, mas eu vou tentar falar em alguns minutinhos um resumo do que é o regime tributário do terceiro setor. O terceiro setor ele se divide em dois modelos de desoneração. De um lado, as imunes, de outro lado, as isentas. Quem é imune e do quê? São imunes de impostos e contribuições. Portanto, taxas todo mundo paga, a não ser alguma lei específica. Quais são as imunidades de impostos? São aquelas para igrejas, entidades de educação, saúde e assistência e sindicato laboral. Então, somente igreja, entidade de educação, saúde, assistência e sindicato laboral. Ou seja, 5 atividades têm imunidades de impostos. Imunidades de contribuições sociais, a parte patronal da folha e a COFINS sobre faturamento, que é muito expressivo, principalmente porque as entidades são prestadoras de serviço, inclusive, né? Pode chegar a 12% nessa reforma maluca. Então, para ter a imunidade, só a entidade de educação, saúde e assistência que seja qualificada como entidade beneficente de assistência social, aquelas popularmente chamadas de filantrópicas. Veja, esse universo das filantrópicas não passa de 15 mil certificados no Brasil. As imunes é em torno de 150, 180 mil entidades no Brasil. Ou seja, eu estou falando de quase 700 mil, 650 mil, que são isentas, que é o grande varejão, que é uma associação de bairro, uma associação de apoio a alguma arte, alguma cultura, alguma técnica, uma associação residencial, entre outras tantas que existem. Então, essas têm isenção, que aí é de cada uma das espécies tributárias. O que é comum para todas? Não se paga o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, isso é comum. Algumas não pagam pela própria imunidade, outras pela isenção tributária. Então, o contador, como é que ele atua aí? Pegando o estatuto,
ele vai entender se a entidade é de educação, saúde e assistência, opa, é imunidade. Ah, não é ou igreja ou sindicato de empregado, é imunidade. Não é, é por exclusão. Não é nenhuma dessas 5 atividades, então ela está na regra da isenção, que é a Lei 9.532, que é a lei geral aí dos impostos federais. E aí o que ele tem que estar atento? Observar, e aí eu falo, Maurício, a maior parte dos dirigentes nem se lembram disso. Por exemplo, a regulamentação do ISS, cada cidade é de um jeito. Então, tem cidade que você tem que fazer o pedido todo ano. Tem cidade que você pede a cada 3 anos. Tem cidade que você pede no site. Tem cidade que você pede no requerimento. E tem cidade que ninguém nem sabe como pede. Essa também é uma realidade. E eu tive um caso no interior, nós orientamos o contador a formalizar o pedido de reconhecimento de imunidade ou reconhecimento de isenção. Por quê? A entidade ela foi desconsiderada no regime tributário e vieram cobrar 5 anos. E aí nós entramos ali como advogados para justificar a desoneração tributária. E já falamos de plano contador. Requeira, mudou o contador, inclusive, o novo não tinha todas essas informações. Falou, olha, já faça o reconhecimento, o pedido de reconhecimento da imunidade tributária. Ele falou, nem sabia que tinha. Fui na prefeitura, o funcionário falou que eu não precisava me preocupar porque eu era uma ONG sem fins lucrativos. Então, ou seja, o próprio setor público tem um desconhecimento. Então, o contador ele precisa saber, olha, perante a prefeitura, quais são os impostos? IPTU, ISS, para pedir, saber qual é a regra de cada um para reconhecer a imunidade de isenção. No Estado, o ITCMD, em relação às doações, o ICMS, então, quais são as obrigações. E no plano federal não precisa pedir, a não ser a filantropia, que com o certificado de entidade você deixa automaticamente de pagar. Agora, o que é legal falar? Tanto a imunidade quanto a isenção. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho uma escola na cidade X. Ela é imune. Lembra que eu falei que ela é imune à educação? Então, eu não vou pagar nenhum tributo sobre a minha receita de educação. Agora, eu não estou desobrigado de emitir nota fiscal, de escriturar o livro. É aí que o contador, às vezes, se embanana, porque esquece de olhar o detalhe. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Quais são as obrigações acessórias das entidades? Olha, eu digo para você, Maurício, a contabilidade da entidade e as obrigações acessórias são tão ou mais complexas do que boa parte das médias empresas no Brasil. Então, nós vamos ver que emissão de documentos, escrituração de livros, guarda de documentos, certificado digital, tudo isso se aplica às entidades, independente do porte. Né? O e-social é uma obrigação para todas elas, independente do porte. Claro, ECD também. A ECD-CF tem alguns critérios de valores ali para serem observados, mas pega boa parte. O que a gente tem que estar atento a formalidade que é importante para as empresas, para o setor corporativo, ela é essencial para as entidades. Então, veja, o que é importante para um lado, para nós aqui é fundamental. Então, nós temos... Agora, tem outras obrigações. Você é empresário contábil, pegou um cliente da área da saúde, por exemplo. O que você tem que fazer? Primeiro, entender o estatuto. Entenda como está o estatuto, faça uma correspondência das atividades, vai lá visitar o cliente, saiba se tudo que ele presta de serviços gratuitos ou remunerados bate com o estatuto. Se o plano de contas bate com o estatuto, ou seja, com o que ele faz, com o que ele está se propondo a fazer. E ele tem atividade fim e atividade meio. Por exemplo, a escola, dar aula é uma atividade fim. Um bazar, uma papelaria, atividade meio. Então, você, contador, eu não pago
eu tenho cidades que não precisa nem nota para a receita de mensalidade. Mas se ele tiver uma papelaria, precisa, tiver uma cantina, precisa emitir nota. Essas, então, são as obrigações, geralmente, fiscais de plano. Mas o contador, ele também tem outras. Licenças, alvarás, certidões, tudo isso também é importante para as entidades. Inclusive, falando de certidão, a regularidade ela é condição para manter a imunidade, senão ele perde, ou a isenção, além de participar de processos, não só licitatórios, mas também de contratações com o poder público. Então, a regularidade contábil, a gente vê, é ponta a ponta. Do momento que se pensa em constituir uma entidade ao seu funcionamento, é contabilidade, é tecnologia, é gestão, é processos, tudo isso daí. E risco. E quais são as normas contábeis aplicáveis a esse setor e quais são as principais peculiaridades da contabilidade dessas entidades? A principal norma que nós temos hoje é a ITG 2002, Interpretação Técnica Geral 2002. Ela é específica, né? A primeira questão que eu falo para vocês é conhecerem as normas específicas. Aquilo que é norma específica, eu consigo aplicá-la, eu vou priorizá-la. Aquilo que a norma específica não trata, eu vou para geral. Então, o que é uma norma geral? A TG 1000. Então, por exemplo, o IFRS, tudo isso é aplicado. Então, não há nenhuma dúvida dessas questões. Então, eu cito, por exemplo, as normas de reconhecimento de ativo, teste de recuperabilidade, provisões, as outras receitas, todas essas regras, eu sigo as normas que são aplicáveis às empresas, também para as nossas entidades. Mas a ITG 2002 e a TG 07, elas são muito específicas. O que eu digo que elas são interessantes? Primeiro, no plano macro, ela dá a estrutura das demonstrações e dos registros contábeis. Contas de ativo, passivo. Enquanto na empresa eu tenho capital social, por exemplo, eu tenho patrimônio social no terceiro setor. Enquanto eu tenho lucros no PL de uma empresa, eu tenho superávit ou déficit do exercício. Então, eu tenho essas linhas gerais. A ITG 2002, ela estabelece com muita clareza a segregação por receitas e despesas de acordo com a atividade. Então, por exemplo, nós temos uma entidade que ela é de educação e saúde. Então, a ITG 2002, ela determina que as receitas de educação sejam separadas das despesas de saúde, das receitas de saúde, igualmente as despesas. Então, eu tenho um balanço consolidado, mas a DRE, que lá no terceiro setor é DRP, demonstração de resultado do período, ela vai ter receitas e despesas e resultado da educação, receitas e despesas e resultados da saúde e depois o resultado da entidade como um todo. A ITG 2002 fala de reconhecimento de provisão. Antigamente, né, falava a PDD na sua época, você que é um cara mais antigo da contabilidade, alguns que estão nos assistindo acho que não vão se lembrar da PDD, mas constituir a provisão para créditos de liquidação duvidosa, ou seja, mas uma entidade do terceiro setor também tem, porque o Estado não paga, pode não pagar, um contrato de receitas de escola pode eventualmente se tornar uma inadimplência, aliás, esse ano tivemos bastante, e por aí vai. Igualmente, ela determina a ITG 2002 que quando, por exemplo, o Maurício, que é um cara de posses, um cara bem financeiramente falando, depois você me apresenta esse meu xará. Rapaz, a Conferir, que é uma empresa gigante, que, aliás, parabéns, vocês estão crescendo, estão bombando, tenho orgulho de acompanhar vocês aí desde o começo. De repente, vocês falam, bom, tá, nós vamos colocar no planejamento, então nós vamos fazer uma doação de 10 milhões para a ONG aqui, XYZ. Então,
quando a ONG recebe isso, ela vai ter que gerar um recibo para conferir, aproveitar ali nas deduções eventualmente possíveis. Na contabilidade da ONG, a ITG 2002 diz que tem que ser, de repente foi doado para o projeto X. Então eu tenho que segregar os projetos na minha contabilidade. E a TG 07, que é a segunda norma mais importante, ela estabelece quais são os procedimentos para as receitas daquilo que advém do recurso público, principalmente para atender a contabilidade pública e as normas dos tribunais de contas. Então, a ITG 2002 e a TG 07 são as principais normas, sem contar, óbvio, o que hoje ITG, a Jéssica colocou ali, ITG 2002 e TG 07. ITG 2002 07. e TG 07. Agora, o que o contador tem que observar? Por exemplo, nota explicativa. Elas são obrigadas a acompanhar as demonstrações contábeis. A ITG 2002 e a TG 07 têm as informações básicas para as notas explicativas. Outras notas, então, ativos para investimento, ativos financeiros, o próprio imobilizado, aquilo que é geral, eu sigo as normas, inclusive para notas explicativas, daquelas aplicáveis também às empresas. Legal. E fala um pouquinho sobre prestação de contas, governança e transparência, né? Como a governança e a transparência contribuem para o setor e qual o papel do contador na governança e na transparência? Bom, prestação de contas está no dia a dia das entidades. Quem aqui nunca foi acordado em pleno domingo com alguém tocando a campainha, você acorda cedo e a pessoa vai vender livrinho, vai pedir doação para alguma coisa lá, algum projeto. Ou quem não atendeu um telefone, um telemarketing, pedindo doações. Todas essas doações, na outra ponta, elas trazem o quê? A questão de prestar contas para quem doou. Ou seja, quem doou quer saber quanto e como ele foi aplicado. Quando a gente fala de prestação de contas e transparência, não é aquilo que habitualmente, por exemplo, você vai numa igreja, você entra na porta da igreja católica, tem um balancete. Aquilo é uma prática secular das igrejas, né? Já é o normal. Agora, as entidades do terceiro setor, de modo geral, além das igrejas, mais do que publicar o balancete, é a vontade de se mostrar transparente. É a cultura da transparência. E a cultura da transparência é da captação à aplicação. Então, eu não tenho como falar em boa prestação de contas sem uma nova construção de cultura de informar. É a vontade de informar, e o contador entra, por exemplo, quem é que consegue interpretar uma demonstração contábil? A maioria das vezes, o contador só. Né? Algum outro profissional, eventualmente, ele poderá fazer uma leitura. Mas o leigo, de modo geral, ele não consegue entender uma demonstração contábil. Então, compete a nós, profissionais da contabilidade, conseguirmos dar melhor comunicação numa linguagem mais adequada para a prestação de contas. E onde entra também a governança? Ninguém hoje quer doar para uma entidade onde, por exemplo, o Ricardo é presidente, ele é tesoureiro, ele executa a operação, ele paga, ele recebe, ele compra, ele faz tudo. Então, da mesma forma como habitualmente a gente fala de diretoria e conselho fiscal, a governança é o dia a dia. Por quê? É a segregação. Cada um efetivamente no seu quadrado, separando as atribuições, separando as competências e fazendo isso também no funcionamento das entidades. E lembrando que isso vem sendo o contador, a gente tem percebido, Maurício, várias entidades, o contador, pela visão empresarial e também pela variedade de clientes, de vários portes que ele tem, ele consegue, na sua consultoria, ajudar o cliente
a construir modelos de governança, porque o que é bom para uma ONG não necessariamente é boa para outra. E o contador ele consegue ser alguém que vai ajudar a balizar e a fazer a sintonia dos modelos de governança. Então, a gente percebe também aí uma oportunidade muito grande. E, óbvio, o contador no protagonismo disso tudo. Perfeito. E em relação a honorários, né, contábeis, né, o contador ele consegue ser bem remunerado? Então, ao contrário do que as pessoas acreditam, hoje o profissional da contabilidade, que eu diria não nas microentidades, mas nas pequenas para cima, ele é um dos melhores remunerados, profissionais mais bem pagos no setor, dentro das proporções, obviamente. Por quê? Diferente, como eu te falei, muitas vezes um escritório de contabilidade, quando ele pega, a gente chama, né, falava, uma escrita de uma entidade, ele pensa que é só na escrituração do diário, vamos falar assim, naquela linguagem mais raiz. E depois ele se percebe que ele vai ser fundamental para a prestação de contas, para as obrigações tributárias, para alvarás, para licenças, para tudo. Então, isso traz uma demanda de trabalho para o contador muito grande. E as entidades, é aquilo, você precisa, se você não tiver o trabalho do contador, a entidade não sobrevive mais que 2 anos. Né? Porque o primeiro ano ela enrola, no segundo a receita já cai a pau em cima dela. Ela acabou. Então, por essa necessidade de especialização, complexidade e também as demandas, os profissionais de contabilidade têm um espaço muito bom. É claro que, assim como as pequenas empresas, alguém está constituindo uma entidade agora, ele está liso. Eu brinco, né? Está mais liso que bagre ensaboado. Ele está com uma ideia nova, está com uma ideia de impacto social, um projeto legal, mas ainda não tem as doações entrando, não tem o serviço gerando receita. Então, o contador ele tem que ter aquele feeling de ir calibrando. Olha, começa e vai crescendo junto com o faturamento. Então, tem oportunidades na contabilidade, na auditoria e também na consultoria para esse setor. Porque o contador ele acaba ajudando na organização da entidade, né? E no cumprimento de muitas obrigações. Então, ou seja, o serviço do contador acaba aparecendo muito mais para o corpo diretivo da entidade do que muitas vezes para o empresário, né? Sim. Porque o empresário ele fala, o meu contador só me manda guia, só me manda folha de pagamento, só me manda... Então, para ele valorizar o trabalho é muito mais difícil. Agora, dentro de uma entidade, de fato, é muito mais fácil, até porque a entidade sabe que se não prestar conta de uma forma adequada, ele pode perder toda a imunidade, toda a isenção, pode perder todos os benefícios legais, né? Então, eu vejo bem isso. Que há uma grande oportunidade. E como que o contador pode fazer para desenvolver uma carteira de clientes de ONGs, de entidades do terceiro setor? Como que o contador do zero fala assim, a partir de hoje o meu escritório vai começar a fazer? Quais são as dicas que você pode dar, Monello? Você sabe que na Audisa a gente tem discutido isso e observado esse movimento do mercado. Quando começou a pandemia, até nosso amigo lá de Limeira, o Marcelão, fizemos aí umas conversas sobre essa questão desse nicho de mercado. E o que aconteceu? E já vem acontecendo há alguns anos. Escritórios de contabilidade percebendo que, assim, entidades sem fins lucrativos tem no Brasil inteiro. Principalmente aqueles escritórios que estão acostumados com clientes do setor de serviços, as semelhanças são muito maiores. E também é mais fácil trabalhar do que, por exemplo, quem trabalha com indústria. Então, você tem uma complexidade menor se você comparar com algumas indústrias e as rotinas do setor de serviço. Então, a primeira questão que a gente percebeu é a quantidade de escritórios que vieram até nós
pedindo serviços de due diligence, de orientação, estruturação, consultoria, para o cara pegar a escrita. Ele também quis fazer certificar-se que ele está trazendo para ele alguma coisa que não vai ser um problema para o escritório. Segundo ponto, é investir na formação. Como qualquer área, o terceiro setor requer especialidade, conhecimento específico da área. Então, conhecer as normas técnicas aplicáveis ao terceiro setor. Existem bons cursos, o próprio sistema FENACOM tem cursos nesse sentido, a Aldisa faz uma média de 5, 6 cursos por mês nessa área voltada ao contador do terceiro setor. Então, ou seja, primeiro capacite a equipe, depois construir uma estratégia de aproximação com algumas entidades. E aí aquilo que o contador faz com maestria, que é o fortalecimento da rede de relacionamentos. O que a gente também percebe, quem tem tido sucesso, são as empresas de contabilidade que já fazem. Então, por exemplo, eu não vou só vender o serviço de contabilidade, eu vou implantar uma gestão contábil, um compliance contábil, e aí eu vou entrar com o sistema, eu vou entrar com gestão de processos, eu vou fazer uma análise todo o fluxo da entidade. O cara vai implantando, né? O empresário vai fazendo isso, e aí ele vai ampliando. E gerando conteúdos para essa área. É uma área muito carente de informações e de conhecimento. Então é muito esparso, muito solto. Então, quem é o contador, o empresário que consegue compreender a linguagem desse setor e direcionar sua equipe para atender, com certeza ele vai encontrar uma grande oportunidade. E veja, Maurício, na fala que você fez há pouco, nós todos somos dirigentes de entidades. Não ganhamos nada para ser diretor de entidade. Aprendemos muito e, às vezes, uma certa dor de cabeça. Agora, o que nós não queremos é que alguma dor de cabeça da entidade vire uma dor de cabeça para a minha vida, para o meu patrimônio, para a minha família. Então, veja, o empresário, ele está muito focado na operação, o empresário, né, o comerciante, o industrial, e ele está muito focado no seguinte: eu quero a menor carga tributária, otimizar, menos dor de cabeça. Então, sistemas, por exemplo, próprio Conferir, você tem toda uma estratégia tributária para gerar economia, você resolve um problemão do empresário ali, do empresário e do contador, né? De certa forma, você atende os dois. No terceiro setor, você, por dar o seu nome para aquela entidade, você vai querer um compliance contábil ainda mais apurado. Então, você vai querer ter certeza de que as normas estão sendo cumpridas. Então, o trabalho do contador, ele também ele aparece pela proximidade que ele adquire com a diretoria. Ou seja, como ele é não sei se isso é tão bom, né? Mas ele é um avalista, né? Ou é um fiador da integridade da entidade. E aí ele precisa, então, ter toda essa conformidade no escritório, desenvolver essa carteira e, com certeza, virar um novo nicho. Bacana, muito legal. Nós temos aqui no chat algumas pessoas dando uma boa tarde, a Jéssica, a Elaine, o Edivaldo Garcia, do escritório Sigma de Botucatu. Opa, estou aqui pertinho de Botucatu, estou em Porangaba. Em Porangaba, pois é. Então, e tem uma pergunta aqui, se, por exemplo, existe algum livro, né? Algum livro sobre o terceiro setor, né? Então, o Cristiano de Carvalho está perguntando se existe algum material, livros, e-books que tratam de governança em entidades do terceiro setor. Quem tiver perguntas, por favor, vamos fazer agora, né? Porque a gente já está no minuto final aqui da nossa live, tá? Bom, essa pergunta é bastante interessante. O setor, né, o terceiro setor, ele realmente tinha uma dificuldade em se encontrar bibliografia, assuntos. Hoje já melhorou bastante.
Claro que não se compara ao setor corporativo. Hoje, o IBGC, eu faço parte, aliás, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele tem um trabalho, inclusive em parceria com o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, para fortalecer não só a governança, mas a cultura de governança nas entidades do terceiro setor. Então, ele desenvolveu há alguns anos, e é um material muito bom, gratuito, no portal do IBGC, que trata da governança para essas entidades. No site da Aldisa, né, no portal grupoaldisa.com.br, você consegue encontrar ali vídeos, né, no YouTube também. Você tem alguns materiais para download dessa questão mais contábil, mais fiscal. Então, óbvio, né, pesquisando, você tem boas entidades. A OAB de São Paulo tem uma cartilha que foi feita há muitos anos atrás, que dá esses conceitos do que é o terceiro setor, a diferença entre associação, fundação e organização religiosa, imunidade, isenção. E qualquer coisa, manda aí um e-mail para a gente que a gente também compartilha. Perfeito, Monelo. Qual o seu e-mail, Monelo, para a gente deixar aqui para todos, quem tiver alguma dúvida, puder fazer uma pergunta para você? Sim, ricardo.monelo@grupoaldisa.com.br. AUDISA, Grupo Aldisa. Monelo com 2 L's. Monelo. Perfeito. Olha, muito obrigado, Monelo. Adorei, né, participar. Nós Eu que agradeço. Batemos aqui mais de 90 pessoas, né? Pô, então, que legal, cara. É um assunto extremamente interessante, um mercado que, de fato, proporcionará muito rendimento e muito lucro aí para os escritórios contábeis, e eu acho que todos os contadores têm que ficar atentos a essas oportunidades, porque, né, o Brasil, essas entidades também precisam de bons profissionais para sua manutenção, né? E então eu acredito que hoje não tenha escritórios contábeis suficientes para atender toda a demanda de mercado. Então, Verdade. é uma outro nicho, né? Muitas vezes a gente acaba olhando o mercado e ficando preocupado com o Contabilizei, que está pegando lá PJ pequenininha, e a gente se preocupado com a formiguinha, mas deixando um elefante passar, né? Tá perdendo energia no que tá perdendo e não no que pode ganhar, né? No que pode ganhar, exatamente. Porque assim, eu não vou ficar cobrando R$90 numa mensalidade, num honorário, para ter uma baita de um risco. Eu prefiro, então, me posicionar num outro mercado e me preparar. Então, além disso, tem perícia trabalhista, tem perícia contábil, que os contadores podem se especializar. Orçamento, então, assim, nós temos, gestão. nós temos assim, e ontem até saiu uma lei de que escritórios de advocacia, escritórios contábeis não precisarão, para serem contratados pelo governo, passar por licitação, né? Então, é super interessante. Eu acho que a gente tem um grande mercado, né? E temos que, muitas vezes, às vezes, e aí é onde a gente sempre fala que a tecnologia tem que ser a nossa aliada, e você tem tecnologia também na sua empresa. Por quê? Porque nós temos que ter tempo para pensar na estratégia. E muitas vezes nós estamos ainda na operação. E aí, se eu não tenho tempo para me dedicar na estratégia da empresa, eu deixo oportunidades passarem. Você sabe, Maurício, perfeitas as suas colocações. E você jogou porque a gente pode jogar o holofote por problema de estar perdendo para essas empresinhas que faz por R$90 e que isso vai estourar. E no caso do terceiro setor, se alguma entidade se submeter a pagar uma contabilidade de R$90, ela não vai prejudicar a entidade, ela vai
envolver a diretoria, o patrimônio pessoal dos dirigentes. Então, ninguém quer isso. Mas eu gostei que você mostrou bem isso. Olhar para a oportunidade, não para o problema. Olhar para o que você pode ganhar. Por exemplo, o terceiro setor, como eu falei lá atrás, ele é um setor de serviços, na maioria dele, das suas características. E como setor de serviços, boa parte do que você tem ali, dos gastos, é mão de obra. Então, nós temos visto um movimento de terceirização de mão de obra através de entidades que precisa também o quê? Terceirizar a execução de folhas de pagamento, aquilo que já é o dia a dia do escritório de contabilidade. Então, tem escritório de contabilidade que está entrando, colocando o pé dentro das entidades, não é nem tanto pela assessoria contábil, mas para a realização das folhas de pagamento e depois vai entrando. Então, vale a pena observar essa oportunidade, viu? Bacana. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Vamos fazer rapidinho essas perguntas aqui para a gente encerrar. Então, o Antônio Ney, ele pergunta o seguinte: qual o tratamento contábil se dá às doações feitas sem identificação do doador para associações de caráter religioso? Esses recebimentos podem se dar pelo regime de caixa e os demais pelo regime de competência? Bom, nas entidades, a doação, óbvio, quando ela não preenche aqueles requisitos de ser previsível, ter carnê, tem boleto, tudo, né? Não é combinado, ela vai ser lançada quando entrou, pelo caixa. É de fato uma exceção. Não é que é o regime caixa, porque não existe regime caixa. Né? Regime é competência. Ela é uma regra diferente de reconhecimento, ou seja, pelo momento que entrou, excepcionalmente. A questão das igrejas é muito comum, por exemplo, passa a sacolinha ali, no final do culto ou da missa, não tem como, e arrecadou lá, R$500, R$1.000. Não tem como eu emitir 500 recibos para todo mundo. Eu pedi, levanta a mão que eu vou emitir o recibo. Na prática, isso não funciona ainda. Por exemplo, no sistema nosso, no Justus, nós temos igrejas que têm totens dentro da igreja com maquininha para fazer a doação. Hoje a gente já tem isso. Aí a pessoa sai ali com o... Então você consegue fazer até o cruzamento bancário. Ele sai com o papel da doação e nós conseguimos fazer tudo pelo o banco, ou seja, sem transitar recursos, fica uma coisa mais prática. Nós temos clientes que a maquininha passa junto com a cestinha. Né? Então, cara, cada um funciona de um jeito. A questão que eu chamo a atenção o contador tem que ficar atento, porque eu já peguei situações, por exemplo, eu vou num culto e eu fiz uma promessa, de repente deu certo, eu quero doar R$2.000 para uma igreja, para a igreja usar nas obras dela. Isso acontece muito, com muita frequência, não tem nenhum problema. Quando as doações são genéricas, você tem uma conta contábil, contribuições ou doações em missa, doações em culto, doações. Aí é o nome de acordo com o modelo e a linguagem da própria igreja. Agora, nós tivemos um caso que nós estamos defendendo, porque a doação era assim, como é que alguém doa R$100.000 em dinheiro durante 2 meses e não quer aparecer? Então, a gente também tem que ter aquele desconfiar, né? Sabe aquela expressão, quando a esmola é demais, o santo também desconfia? Então, é muito complicado alguém virar e falar assim, olha, as pessoas vêm para a igreja e falam, eu vou doar 100, 200, 300 mil e eu não quero aparecer. Isso acontece. A Aldiz acompanhou um projeto agora, nessas lives sertanejas, e nós tivemos 2, 3 empresários, um apresentador de televisão famosíssimo, um milionário, ele doou R$500.000. E ele falou, olha, eu não quero aparecer, de forma alguma, senão eu não faço a doação. E fez assinar um contrato para a preservação do nome dele. Agora, veja, a preservação da identidade não significa que eu não tenho identificação do doador. Isso é uma norma legal também para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Então, se foi R$30.000 em espécie, eu já sou obrigado a identificar o doador. Ele não quer. Ou vai fracionar essa doação em meses diferentes, ou é melhor, é difícil falar isso, né? Ou vai recusar a doação.
mas a doação, quando ela é expressiva, tem que haver a identificação. Acho que eu me alonguei nessa resposta aí, né? Vamos que tem mais 3 e a gente tem 5 minutos, tá? Vamos lá. A Fátima Smaire perguntou: uma OSC que tem um KNAI de igreja pode ter também atividades comerciais e segregar na contabilidade e pagar os impostos das atividades que não são imunes/isentas? Você me dá uma pergunta dessa e fala que tem 5 minutos, cara? Eu já te falei Não, que além de ser contador, eu sou se advogado. conseguir responder em 5 minutos, a gente... É que eu tenho que ir para o Continuous daqui a pouquinho. Não, mas a pergunta da Fátima ela é interessante. E ela tem algumas questões muito atuais. Veja, uma OSC que mantém uma igreja, ela tem um KNAI de igreja. Se você vai tentar abrir um KNAI de atividade meio, a receita não dá. Então, tem alguns lugares que eu não sei, eu estou tentando entender ainda, a FENACOM também vem trabalhando nessa linha, que administrativamente, por exemplo, no Paraná, em Pernambuco, as entidades conseguiram ter o KNAI de atividade principal de igreja e o secundário comercial. No estado de São Paulo, é o pior de todos. Por quê? Porque quando você cria uma igreja, o Tribunal de Justiça, na sua corregedoria, proibiu que no estatuto houvesse a possibilidade de outra atividade que não seja culto. Olha que absurdo. Ou seja, uma igreja que quer vender a vela, o santinho, a imagem, ou uma água, o que quer que seja, ela fica quase que inviabilizada. Por isso, isso vem sendo judicializado. Então, ela pode, se ela conseguir ter o KNAI secundário de atividade meio, perfeito, ela vai registrar que é receita da principal de um jeito, receita da atividade meio de outro. Como eu falei que a igreja é imune, ela não tem tributação, nem nas doações que ela recebe de igreja, nem nas vendas que ela faça, eventualmente, nas atividades meio. A imunidade pega a pessoa como um todo, diferente da isenção que pega algumas atividades. Perfeito. O Elias Braga, ele pergunta: por sua experiência, a solicitação de imunidade tributária para as instituições, as prefeituras seguem um padrão ou cada uma trabalha de uma forma na solicitação da documentação? Cada uma é de uma forma. Então, o ideal poucas vezes, nós contadores temos o hábito de pegar a lei orgânica do município e, eventualmente, portarias da Secretaria de Fazenda ou de Finanças do município. O ideal é conhecer o que diz a lei orgânica e também as regras locais para o reconhecimento de imunidade e ou isenção, porque pode ser diferente o procedimento que cada município utiliza. Perfeito. A Thaís Satolano está perguntando: foi comentado sobre a possibilidade de se perder a imunidade por falta de regularidade contábil. Como ficaria a garantia constitucional do reconhecimento de imunidade e como se perde essa imunidade? A isenção a gente perde, a imunidade a gente, em tese, não perde, a gente suspende. Parece uma bobagem, mas ela tem impactos diferentes e positivos para a imunidade. Veja, ser imune é um direito constitucional daquelas pessoas que eu falei aqui, que estão no artigo 150 ou 195 da Constituição. Mas não significa que só pelo fato de ser uma entidade, por exemplo, de educação, ela tem imunidade, que ela se mantém imune. Porque a Constituição é regulamentada pelo Código Tributário e pelas normas do imposto de renda, da Previdência Social. A principal delas, ou as principais, que é ali do artigo 14 do Código Tributário Nacional, vamos lá, aplicar nas suas finalidades, não distribuir parcelas do lucro e manter escrituração contábil. Então, eventualmente, se descumprir uma dessas três, ela tem a sua imunidade suspensa. Ela pode brigar judicialmente, quando ela regulariza, ela pode voltar a usufruir da imunidade, mas ela tem que ser regularizada. Então, claro, muitas vezes isso se judicializa e vira uma via crucis, né? Vamos falar assim, para a entidade. Por isso que eu digo, contabilidade formal e regularizada é segurança principal, porque a contabilidade
que vai dizer se está fazendo, se está gastando nas finalidades e se não está distribuindo nada indevidamente para os outros. É o contador que sabe tudo isso. E a escrituração, ele segue as normas. Perfeito, Bonello. Bom, nada como falar com o Papa, né, do segmento da contabilidade para o terceiro setor, né? Então, muitíssimo obrigado, Bonello. Foi riquíssimo aqui essa tarde com o conteúdo que você trouxe aqui para nós. O espaço está aberto aí para você. Se você quiser trazer mais informações, fique à vontade, né? Além de ser um ótimo profissional, é um grande amigo que a vida me deu, né? Aí no mundo contábil. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença e saiba que eu tenho um grande carinho aí por você e por toda a sua família, né? Seu pai, seu irmão, acho que vocês são ícones aí da área contábil no terceiro setor. Meu amigo, eu que te agradeço, uma honra estar aqui, uma honra mostrar para os empresários da contabilidade, para os empresários, a grande oportunidade. E assim, o terceiro setor, o que nos move é a oportunidade profissional com propósito. Então, é o propósito de fazer um mundo melhor, e isso não é utopia, é ação, é real. Então, parabéns a Conferir pelo brilhante trabalho que vocês fazem, a tua empresa, essa equipe toda aí, e de estar levando essa oportunidade. Principalmente no cenário de crise, vocês também estão contribuindo, abrindo oportunidades. Então, eu agradeço, a recíproca é verdadeira, a amizade, carinho, respeito por você, e parabéns pelo teu trabalho, fico à disposição. Tá bom, e que a chefe. gente possa se encontrar pessoalmente em breve. Tá bom, e não vejo a hora de novo nós estarmos nos eventos aí para cantar Caneta Azul junto. Caneta azul, azul caneta. Vamos encerrar. Falou, Maurício, obrigado. boa live lá, manda um abraço para os nossos amigos. Semana que vem estou junto com vocês no Continuous, hein? Valeu. Quem quiser acompanhar no Continuous agora, lá no YouTube, Continuous, eu vou falar um pouquinho sobre indicadores de performance, né? Para você melhorar o seu escritório contábil. Tá bom? E vamos falar isso para os escritórios contábeis do terceiro setor no YouTube da Aldiz, hein? Tá convidado. Tá bom, fechado. Só fechar a data. Um grande abraço. Grande abraço, mais, pessoal. sucesso. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.